Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 2. Nosso texto se encontra entre os versículos 25 até o 35. Assim diz a palavra do nosso Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para livramento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui mais uma vez querendo aprender mais da Tua Palavra que é perfeita, Tua Palavra que nos instrui para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Sabemos que só Teu Espírito é que pode nos fazer entender a Tua Palavra, nos fazer, Senhor, ter condições de praticá-la. E é por isso que te pedimos que, por meio da ação dele, essa palavra nos transforme neste dia, que aprendamos mais dela e que, capacitados pelo Espírito, consigamos sair daqui colocando em prática tudo o que aprendermos. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, em 2013 houve uma grande tempestade e um navio rebocador que se encontrava ali por perto da costa da Nigéria, sofreu com essa tempestade. Um homem chamado Harrison, que estava naquele navio junto com mais 11 homens, estava vendo o navio tremer diante daquela chuva, estava vendo a chuva de maneira impiedosa atacar aquele navio, até que a chuva atacou com mais força. Ele estava saindo de um dos cômodos do navio quando, de repente, ele viu a água adentrar o navio com muita força e empurrar e jogar 2, 3 homens dos companheiros dele, de repente, para longe. Ele conta que, ao ver isso, ele disse: não tem condições, esses aí já morreram. E então ele tentou correr, tentou fugir para algum local mais seguro, enquanto via um navio sendo derrubado, virado dentro do mar por causa dessa tempestade. Porém, a chuva teve mais força do que ele, a força do mar foi maior do que as forças que ele tinha, e ele foi arrastado. Mas ele foi arrastado para um cômodo que fica até difícil de acreditar, porque nesse cômodo, e somente neste cômodo, foi criada uma espécie de bolha de ar embaixo de uma bacia, onde ele pôde respirar. E somente ele, dessa tripulação de 12 pessoas, pôde respirar e ficar vivo. E aí você fica olhando para essa notícia, você pode estar pensando: nossa, que incrível, esse homem foi salvo, porque ele contou como foi que isso aconteceu. Então, que bom. Deve ter tudo acontecido muito rápido, o socorro deve ter chegado muito rápido. Porque é difícil conseguir olhar para uma situação dessas. Um navio que estava afundando no mar, que afundou e ficou a cerca de 30 metros embaixo da água. E você olhar para isso e ver que um homem sobreviveu. Porém, é aí que nós vemos algo ainda mais extraordinário. Ele não ficou meia hora. Ele não ficou 1 hora, nem 2, mas esse homem passou mais de 2 dias embaixo d'água, preso neste navio,
respirando apenas agarrado a esta bacia onde havia uma bolha de ar. E ele conta que enquanto estava ali, sem conseguir enxergar absolutamente nada, porque a energia do navio tinha sido totalmente cortada, a água cobria tudo, ele estava ali ouvindo. E o que ele ouvia o assustava bastante, porque ele não ouvia a voz de seus companheiros, ele não ouvia algo tranquilizador, mas ele estava ouvindo peixes que estavam comendo a carne dos seus companheiros. Imagine o que é você passar mais de 2 dias, cerca de 60 horas, embaixo d'água, sem enxergar nada, tentando respirar numa bolha de ar, enquanto você escuta peixes comendo a carne dos seus companheiros. Ele ficou desesperado, apenas esperando a sua salvação. E da mesma forma que ele esperou a salvação, e quando ele a viu, ele não pôde acreditar, mas ele se alegrou, inclusive glorificou a Deus por causa disso. Da mesma forma, nós vemos aqui nesse texto Simeão, um homem que o texto descreve como justo e piedoso, que também estava esperando a salvação, que também aguardava ansiosamente pela salvação de Israel, pela sua salvação. E quando olhamos para esse texto, nós vemos que o seu ensino principal é que a salvação que Simeão esperava, a salvação que Israel esperava, essa salvação foi encontrada em Jesus Cristo. O ensino principal desse texto é que Jesus Cristo é a salvação. Mas o que o texto vai falar sobre essa salvação em Cristo Jesus? Ele nos apresenta 5 características. Jesus Cristo é a salvação, esperada pelos justos, revelada pelo Espírito Santo, preparada por Deus Pai, a favor de todos os povos e destinada a algumas pessoas. Jesus Cristo é a salvação, esperada pelos justos, revelada pelo Espírito Santo, preparada por Deus Pai, a favor de todos os povos e destinada a algumas pessoas. E a primeira dessas características nós vamos observar no versículo 25. O versículo 25 vai nos mostrar Simeão, mas o que está acontecendo agora, o que está sendo narrado nessa nossa passagem, acontece depois que Jesus já havia sido visitado pelos pastores, já havia sido inclusive levado para ser circuncidado, e agora ele estava indo ao templo. Na nossa passagem ele já se encontra no templo, porque ele estava indo cumprir o que a lei dizia que era necessário. Sua família estava o levando para isso. Isso é encontrado nos versículos 22 a 24 do mesmo capítulo que nós temos. A passagem anterior à nossa, que vai mostrar que Jesus estava sendo levado para ser consagrado a Deus, como deveriam ser os primogênitos, e Maria e José iriam oferecer um sacrifício pelos pecados deles. Porque quando a mulher estava grávida, ela era considerada imunda e não poderia oferecer sacrifícios no templo. O que fazia com que ela passasse muito tempo sem fazer isso, e então precisava oferecer um sacrifício porque não pôde adorar no templo enquanto estava imunda. E o nosso texto mostra que Simeão, um homem justo e piedoso, que aguardava a consolação de Israel, não estava também sozinho esperando isso. Nos versos um pouco depois da nossa passagem, que inclusive foi de uma pregação que nós já vimos aqui, contando a história de Ana, nós vemos que Ana também aguardava a redenção de Israel. Isso está no versículo 38. E não somente ela, mas muitos outros aguardavam essa redenção. Muitos outros justos. Essa salvação de Israel, ou seja, inclusive de Jacó, que recebeu o nome de Israel, é a salvação que ele diz, o próprio Jacó, diz aguardar lá em Gênesis 49, quando ele está abençoando aos seus filhos antes de morrer. E essa salvação aguardada foi encontrada em Cristo Jesus.
Jesus Cristo é a salvação esperada pelos justos. E então vem a outra pergunta. Nós, que estamos vivendo 2000 anos depois de Cristo, aguardamos ou não a salvação? Para entendermos isso, nós temos que pensar um pouco sobre duas questões que recebem um duplo sim para cada um dos seus aspectos. Nós esperamos a salvação? Para entender isso, primeiro, nós temos que ver se somos justos. Em um sentido, nós somos justos, em outros não. A Bíblia declara que não há um justo nenhum sequer. Por quê? Porque todos pecaram. Todos nós pecamos e por isso não podemos ser justos diante de um Deus perfeito. Mas, em outro sentido, nós somos sim justos. Esse é o sentido que o dicionário Strong destaca. Justo é aquele que é aprovado ou aceitado por Deus. Ou seja, é aquele que Deus escolheu e considerou justo. E neste sentido nós somos sim justos, porque Deus nos escolheu em Cristo Jesus e nos declarou justos pela justiça dele. Mas ao mesmo tempo nós temos que voltar agora para a questão, mas Jesus não já veio? Nós somos salvos ou seremos salvos? E aí vem o outro sim e o outro sim. As duas coisas. Nós já fomos salvos, mas nós ainda seremos salvos. É isso que nós vemos quando olhamos Paulo falar. Paulo diz que justo é aquele que vive pela fé. Pois está escrito, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E o que é a fé, senão a certeza das coisas que se esperam? E essas coisas que se esperam apontam para a salvação que nós ainda aguardamos. A consumação da nossa salvação, que será operada também por Cristo Jesus, no dia que Ele voltar para julgar todos os povos. É nesse sentido que Paulo diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porém, também há esse outro sentido em que aguardamos a salvação. E é nesse outro sentido que Paulo declara, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Ou seja, como Simeão e outros justos, nós também esperamos pela salvação que será consumada em Cristo Jesus. E devemos esperar com fé, porque Deus prometeu e para Ele não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E assim como aquele homem esperou ansiosamente pela sua salvação, enquanto estava há quase 3 dias cercado por água e trevas, nós também devemos esperar ansiosamente pela consumação da nossa salvação em Jesus Cristo, enquanto estamos constantemente sendo quase afogados por tantas tentações e pecados deste mundo caído. Porém, vamos olhar as outras características da salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a salvação revelada pelo Espírito. Isso nós encontramos nos versículos 25 a 30. E eu quero que vocês observem aqui quantas vezes o autor destaca a presença e a ação do Espírito Santo. O texto diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo
que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Era o Espírito que estava revelando a Simeão que Jesus Cristo era a salvação, que Jesus Cristo é a salvação. E somente porque foi capacitado pelo Espírito é que ele pôde reconhecer isso. O texto faz questão de destacar a ação do Espírito, revelando a ele e conduzindo Simeão até encontrar Jesus. E não é só aqui que nós vemos o Espírito Santo sendo responsável por revelar Jesus Cristo como a salvação. Algum tempo atrás eu preguei aqui sobre o encontro de Maria e Isabel enquanto ambas estavam grávidas. E eu destaquei o que o texto estava mostrando, que foi só porque João Batista e Isabel estavam cheios do Espírito Santo que eles puderam imediatamente reconhecer que estavam diante do seu Senhor e Salvador. E assim como foi com Simeão e com todos os outros cristãos, somente com a capacitação do Espírito Santo é que nós podemos conhecer a salvação em Jesus Cristo. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Além disso, em outro local, Paulo também diz: ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: amaldiçoado é Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. A Bíblia deixa claro que é pela ação do Espírito e não pela capacidade que nós temos que nós podemos reconhecer que Jesus Cristo é a salvação, porque Ele é a salvação revelada pelo Espírito. E dessa forma, podemos ter certeza que Jesus Cristo, que é a nossa salvação revelada pelo Espírito, nos salvará e consumará a sua obra. E sabendo disso, nós devemos clamar ao próprio Senhor, pedindo que Ele nos encha cada dia mais desse Espírito, para que consigamos entender as coisas que vêm dEle, que vêm de Deus, para que então possamos agradá-lo. Sabendo também disso, devemos ser muito humildes, porque não foi a nossa própria capacidade que nos fez reconhecer que Jesus Cristo é a salvação. Se nós aqui sentados, se nós aqui nesta igreja sabemos que Jesus Cristo é Salvador, não foi por mérito nosso, mas pela graça de Deus. De forma que quando olhamos para os outros, devemos ser humildes e orar, porque é o Senhor que revela a quem quer, por meio da ação do seu Espírito, que Jesus Cristo é a salvação. Além disso, devemos também ser muito gratos. Gratos porque, não merecendo receber isso, mas apenas pela ação graciosa de Deus, nós podemos saber que Jesus Cristo é a nossa salvação e por isso devemos sempre louvar ao Senhor. Jesus Cristo também é a salvação preparada por Deus. Isso se encontra nos versos 29 até o 31. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste. O texto deixa claro que foi Deus quem preparou a salvação em Cristo Jesus.
e Ele fez com que tudo cooperasse para que isso acontecesse de acordo com os seus planos. Nosso texto mostra isso quando repete enfaticamente que tudo que está atrelado à salvação pertence a Deus. Observem, por exemplo, no versículo 26, que o Cristo, ou seja, o ungido, o Salvador ungido de Deus, pertence ao Senhor. O versículo 29 mostra que Simeão, o servo que está falando, é um servo que pertence a Deus. Também no 29, vemos que a palavra que anunciou a Simeão, que ele não morreria antes de ver a salvação, antes de ver o seu Salvador, essa palavra é de Deus. O versículo 30 enfatiza que a própria salvação é de Deus. E o versículo 32 diz que até mesmo o povo que é salvo é de Deus. Deus planejou absolutamente tudo na salvação, porque a salvação pertence a Ele e foi preparada por Ele. Até mesmo o nome do Salvador foi escolhido pensando nisso. Jesus significa Jeová é salvação. De maneira que Jesus é a salvação e é também o Deus Salvador, o Deus que salva aqueles a quem Ele quer. E essa salvação não foi preparada de última hora, não foi preparada depois que Adão e Eva pecaram. E Deus parou e fez, e agora o que eu faço? O que é que eu faço para corrigir isso? Eu não tinha pensado nisso, eu não sabia que isso ia acontecer. Não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos fala de um Deus onisciente, todo sábio, que conhece todas as coisas e que nada foge ao seu controle. E ela nos mostra que esse Deus preparou a salvação antes da fundação do mundo. É por isso que, assim como Paulo, devemos dizer: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Observem que essa obra de salvação, da escolha daqueles que ele redimiria por Cristo, por meio de Cristo, foi efetuada antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de Adão e Eva pecarem. E é sabendo disso que devemos ter certeza de que aquele que preparou e começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E como Paulo, devemos sempre dar graças a esse Deus, porque Ele nos chamou a fazer parte desse povo desde o princípio. E é justamente isso que nos levanta uma outra questão que o texto vai responder, apontando a quarta característica dessa salvação em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a salvação não para um povo sequer, não para somente os judeus, mas Ele é a salvação para todos os povos. Os versículos 30 até o 32 nos ensinam isso. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. A luz para os gentios, essa luz salvadora, é o próprio Jesus. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E esse texto nos ensina que essa salvação não foi limitada aos judeus ou a um povo só. Porque ao falar que a salvação era para os judeus, ele estava mostrando que era para aquele povo que Deus havia escolhido para, por meio dele, abençoar a todos os outros povos. E ao dizer que a salvação era luz para os gentios, Deus está declarando que é para todos os povos, novamente. Por quê? Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Ou seja, ao incluir esses dois grupos, ele diz, é tanto para esse povo específico, como é para todos os outros. A salvação
em Jesus Cristo é para todos os povos e não somente para um ou outro. O versículo 32 é inclusive uma citação de Isaías, que mostra, onde Deus diz que lançará a sua luz para a salvação até as extremidades da terra. Outros textos ainda reforçam a amplitude dessa salvação. Paulo nos declara que, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ou seja, os que não são judeus, preanunciou o Evangelho a Abraão e disse: em ti serão abençoados todos os povos. Mais uma vez nós vemos um povo específico que Deus havia escolhido para, por meio dele, abençoar todos os povos. E João, nos relatando a visão que teve, que ele escreveu em Apocalipse, diz que digno é o Cordeiro de tomar o livro e abrir os selos, porque foi morto e com seu sangue comprou os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Não há dúvidas de que a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo é a salvação a favor de todos os povos. Essas e ainda outras passagens nos deixam claro isso. E é por isso que nós devemos nos alegrar no Senhor e agradecê-lo grandemente, porque Ele poderia, como um Deus soberano, como o Criador de todas as coisas, como justo juiz que poderia simplesmente punir todos nós, porque todos quebramos a sua lei e pecamos, Ele poderia simplesmente ter escolhido um povo e ter deixado assim. Mas Ele trouxe essa salvação para todos os povos, inclusive dos quais nós fazemos parte. E por fim, o texto pode nos responder mais uma pergunta. E essa pergunta é: se a salvação é para todos os povos, ela é também destinada a todas as pessoas? E o texto vai nos mostrar que não. A salvação em Jesus, Jesus Cristo, é a salvação destinada a algumas pessoas. Esse é provavelmente um dos ensinos que as pessoas têm mais dificuldade de aceitar. Mas, mesmo com dificuldade, às vezes, em aceitar certos ensinos das Escrituras, nunca podemos deixar de aceitá-los, porque eles são verdadeiros, eles são soberanos e são revelados pelo nosso Deus. E o nosso Deus, que é infinitamente mais sábio do que nós, sabe o que é o melhor e, sendo soberano, agiu conforme a sua vontade. E o texto nos mostra isso, no versículo 33 ao 35. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Nós observamos então que alguns seriam arruinados por causa de Cristo. Cristo seria motivo de ruína para alguns e motivo de levantamento para outros. E quando olhamos para isso, precisamos interpretar o que é ser ruína e o que é ser levantamento diante do contexto do nosso texto. Toda interpretação bíblica precisa interpretar seu texto diante do contexto onde ele se encontra. E num contexto onde tudo é falado a respeito da salvação, nós vamos entender que ruína e levantamento também se referem a destino eterno, sendo ruína sinônimo de condenação e levantamento, que é inclusive a mesma palavra para ressurreição, sendo sinônimo para salvação. Apesar de muitos ouvirem Jesus, apesar de muitos terem ouvido seus ensinos e até hoje em dia ainda ouvirem, seja na igreja, seja do lado de fora, muitos se opõem a Jesus. A palavra contradição que nós encontramos aqui no texto também pode ser traduzida como oposição.
muitos se oporiam a Jesus, porque não concordariam com seus ensinos, porque o Espírito Santo não lhes revelara que Jesus Cristo é a salvação. E aqueles que se opõem a Jesus, aqueles que afastam de si o Salvador, não estão senão fazendo outra coisa, que é afastar de si a salvação e permanecer presos e condenados em seus delitos e pecados, aguardando a justa condenação, que com certeza há de vir sobre eles no dia do juízo. Deus é o dono da salvação. E Ele soberanamente decidiu aqueles que seriam salvos. Isso aí é a soberania de Deus. Mas nós também vemos a responsabilidade do homem. Porque o homem será condenado não primeiramente porque rejeitou ao Salvador. Para começo de conversa, se nós estamos precisando de um Salvador, é porque nós estamos em uma situação de perigo ou de condenação. As pessoas serão condenadas não porque rejeitam a Cristo, mas porque são merecedores de justa punição por causa de seus pecados. Mas em um segundo momento, ao rejeitar a Cristo, estão rejeitando a sua única saída, a sua única salvação. Porque Jesus Cristo é a salvação e somente por meio dele nós podemos ser salvos. Jesus mesmo vai dizer que as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Notem aqui que o próprio Jesus diz que há dois grupos. Há o grupo que pertence às suas ovelhas, as quais de modo nenhum perecerão, porque ninguém arrebatará das mãos do Salvador. E há também aqueles que não fazem parte dessas ovelhas, porque não creem e porque se opõem ao Salvador. Efésios capítulo 1, versículo 4 também diz que Deus nos escolheu em Cristo desde antes da fundação do mundo. Foi o texto que nós lemos há pouco. Ou seja, se Deus nos escolheu, e aqui Paulo está falando a um grupo de cristãos, significa que houve alguns que ele não escolheu. De maneira que esses textos mostram tanto a soberania de Deus na escolha daqueles que serão salvos, como também a responsabilidade dos homens de não crerem na sua única opção de salvação. E Romanos 9, João 6 e tantas outras passagens vão ressaltar isso, junto com toda a Escritura, mostrando que Deus, em sua soberania, em sua sabedoria e em seu infinito poder e justiça, escolheu alguns para ser salvos e outros para permanecerem na condenação que eles mesmos trouxeram sobre si. Mas nós não sabemos quem Deus elegeu. Eu não sei quem de vocês Deus elegeu. Vocês não sabem também. Ninguém sabe. Esse conhecimento pertence somente ao nosso Deus. É verdade que Ele nos diz para julgarmos de acordo com os frutos. Mas Ele nos diz que, antes de tudo, não devemos ficar pensando: será que eu sou eleito? Será que adianta eu buscar a Deus? Porque, e se Ele não me elegeu? A Bíblia deixa claro que o que nós devemos fazer é reagir diante da revelação de Deus. E a revelação de Deus afirma com toda certeza, afirmada pelo aquele que não pode mentir, que todos aqueles que vierem a Cristo, Ele de modo nenhum lançará fora. E todos aqueles que crerem no Senhor Jesus e em sua salvação e buscarem viver um relacionamento com Ele, esses encontraram o Salvador e serão levantados, serão ressuscitados por Ele no último dia. E é por isso que a palavra nos convoca a crer em Cristo e a buscarmos a Ele. E é falando isso que a palavra diz: eu te ouvi
no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Jesus não nos chama, por meio da sua palavra, a pensarmos, talvez um dia eu busque ao Senhor. Ele diz, o dia é hoje, porque o amanhã a gente não sabe. Nós estamos aqui, mas pode ser que amanhã já não haja chance para buscarmos o Senhor. E é por isso que ele diz, hoje é o dia da salvação. E é sabendo disso que a palavra continua e nos diz, se confessares ao Senhor Jesus com tua boca e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. Creia no Senhor Jesus. Saia daqui buscando conhecer esse Senhor Jesus. Saia daqui sabendo que hoje é o dia da salvação. Hoje é a sua chance de se afastar da condenação que está sobre todos nós, a não ser que corramos para a salvação, que, como o nosso texto deixa claro, é Jesus Cristo. Essa é a aplicação que nós podemos tirar dessa última característica da salvação em Jesus. Corramos para Cristo em busca da nossa salvação. Oremos. Santo Deus, obrigado porque nós vemos que a tua salvação é uma obra trinitária. Porque é um só Deus agindo, mas são as três pessoas fazendo as coisas cooperarem para a salvação. Porque o Senhor, meu Deus Pai, o Senhor enviou o nosso Salvador, o Deus Filho, que é aquele que conquistou a salvação. E enviou também o teu Espírito, que é aquele que nos aplica a salvação, revelando que Jesus Cristo é a salvação. Que não deixemos para depois o buscar ao Senhor, mas que hoje, no dia sobremodo oportuno, no dia da salvação, busquemos a Cristo e nele encontremos o perdão dos nossos pecados e a bênção de estarmos unidos a Ti, para vivermos conforme a Tua vontade, nos deleitando na Tua glória. Em nome de Jesus te oramos. Amém.